Daniel, agora que eu melhorei, já posso parar o remédio? Essa é uma pergunta que eu ouço muito no consultório e que a Carmen fez aqui no canal porque ela viu um vídeo que eu falei sobre a introdução do antidepressivo, né, sobre o início do remédio, e ela falou assim: Daniel, mas e para parar o remédio, né? Como é que faz isso? Quais são os sinais de que pode parar? Então, resolvi trazer esse vídeo aqui porque é uma pergunta de muitos pacientes meus, uma pergunta da Carmen. Então, faça como ela, se inscreva aqui no canal, clique nos alertas, deixe a sua pergunta que você está vendo que eu respondo aqui, e hoje a gente vai falar sobre este momento tão ansiado muitas vezes pelos pacientes, que é o momento de parar a medicação. Quando é que eu posso parar? Né? Agora eu já melhorei. Eu preciso continuar tomando quanto tempo? Eu melhorei, eu já posso parar de tomar? É que nem antibiótico, eu tenho que tomar 7 dias ou 21 dias, etc. Como é que a gente faz a conta? Quais são os sinais e quais são os critérios que a gente usa para parar a medicação antidepressiva, falando especificamente do caso de depressão. A gente usa antidepressivos para uma série de outras situações, mas eu queria me ater ao caso da depressão, porque ele é talvez um dos casos mais comuns aí que a gente usa essa medicação e traz realmente essa ansiedade das pessoas de ficarem sem o remédio. Muitas vezes você tem condições que são mais crônicas, embora não sejam tão intensas, que a pessoa fala assim: não, Daniel, eu nem quero parar o remédio, hein? Puxa, eu sempre fui ansioso, por exemplo, a vida toda muito preocupado, agora eu consegui regular minha ansiedade com a terapia, com a meditação e com o uso dos remédios, então não quero parar a terapia, não quero parar a meditação e também não quero parar o remédio. Tem gente que é tão ansiosa, tão cronicamente, que realmente não vai poder parar. Mas no caso da depressão é um pouquinho diferente. A gente tem uma divisão do tratamento da depressão em pelo menos 2 fases, né? Quando a pessoa está lá mal, quando ela está deprimida, está com todos aqueles sintomas que a gente já conversou várias vezes aqui, dá uma checada aí nos vídeos anteriores sobre depressão, a pessoa ela vai buscar o tratamento. Então ela começa a terapia, ela começa, enfim, o acompanhamento com o psicólogo, começa vai para academia, se tudo der certo, se tiver um pouquinho de energia, isso ajuda muito também no tratamento da depressão, e começa o remédio. Vai lá e começa a tomar o antidepressivo prescrito pelo médico, de acordo com os efeitos colaterais, de acordo com o perfil genético, enfim, de acordo com os sintomas que ela apresenta. Essa fase é a que a gente chama de fase aguda do tratamento, que busca tirar os sintomas que a pessoa está sentindo. Né? Então, obviamente, a pessoa está lá triste, desanimada, pessimista, com a memória ruim, enfim, está comendo demais ou comendo de menos, não está dormindo legal, enfim, a gente tenta, com a medicação, com o tratamento, enfim, com todo o conjunto do tratamento, melhorar e remitir esses sintomas. O objetivo da fase aguda é atingir a remissão dos sintomas. O que significa a pessoa voltar ao normal, voltar a ser quem ela era, voltar a ser a pessoa que ela sempre foi, sem aqueles sintomas. Né? Então, o pessimismo às vezes faz um pouco de parte da nossa personalidade, é parte da vida, é um certo, talvez, desânimo, tem gente que é mais animada, tem gente que é menos animada, mas a gente quer que a pessoa volte ao normal, claro. Se o normal dela já não era muito bom, às vezes a pessoa já é doente, né, já tem sintomas há décadas, e aí então o normal dela não pode ser o nosso parâmetro, mas de forma geral, quando a pessoa tem um jeito de ser, ela adoece, fica deprimida, a gente quer que ela volte para o que ela sempre foi, volte com o seu otimismo barra pessimismo no seu nível normal, volte com o seu ânimo barra desânimo nos seus níveis normais, enfim, ela volte a ser quem ela era, ela se reconheça. Aquela sensação que a pessoa olha para si mesma e fala: bom, eu sou assim, esse sou eu, posso estar com um problema, posso estar com uma dificuldade, mas eu não sinto que eu estou diferente de quem eu sempre fui, de quem eu sou, então voltei ao meu normal. Essa é a fase aguda, é a busca da remissão. Por isso que é muito importante no tratamento a gente sempre investigar assim, não só se a pessoa melhorou, mas se a pessoa já voltou. Essa é uma distinção bastante importante. Nem sempre ela é feita nas consultas, mas a gente precisa lembrar disso. Então você que vai para uma consulta, se eventualmente o médico, a médica não perguntarem para você, lembre disso. Não basta estar melhor. Tem que a gente buscar a remissão dos sintomas. Porque às vezes a pessoa está muito deprimida e aí ela melhora e ela diz assim: nossa, perto de como eu estava, eu estou muito bem. E aí apressadamente às vezes a gente fala: então tá bom, então era isso. Não, mas pera um pouquinho.
Perto de como você estava, tá muito bem, joia. Mas e perto de como você sempre foi? Já voltou ao seu normal? Ainda está com a memória fraca, ainda está dormindo mal, ainda está pessimista, enfim, né? Precisa a gente trabalhar para a pessoa voltar ao seu normal. Beleza, completou-se a fase aguda do tratamento. Aí entra numa fase que a gente chama de continuação. Por que que tem essa fase de continuação? Porque a gente sabe que se tira a medicação logo depois que a pessoa remite, aumenta muito as chances de a pessoa ter uma recaída. A recaída, ela não é um evento que a gente queira, mas ela não é um evento assim tão raro e, sobretudo, se a gente não faz essa fase de continuação. Essa fase, ela vai depender do tipo de depressão da pessoa, ela vai depender do histórico de depressão da pessoa, mas de forma geral, a pessoa nunca teve depressão, ela não é deprimida a vida toda, ela não tem uma carga genética muito importante, do tipo a mãe, o pai, as avós, os tios e as tias, todos tiveram depressão e etc. Enfim, um caso mais habitual, primeiro episódio depressivo, nada muito longo, nada muito intenso, a gente vai manter esse tratamento de continuação, essa fase de continuação, por 4 até 9 meses. Uma média aí de 6 meses que os protocolos falam, que é essa fase aí mais de segurança. É a fase que a gente mantém o remédio para evitar que a pessoa tenha uma recaída, para que a vida pegue o seu ritmo novamente, né? A vida tem um ritmo, a depressão derruba isso. Quando a pessoa melhora, às vezes demora um pouquinho aí para a coisa ficar mesmo no automático, pegar o novo embalo aí e conseguir depois seguir sem o remédio e sem depressão. Pode acontecer de ter uma recaída? Pode acontecer. Tem estudos que falam em até 20% de recaída. Não é um número desprezível, mas se fizer o tratamento direitinho, 80% de chance de não ter recaída, sobretudo se mantiver atividade física, gerenciamento do estresse, enfim, uma preocupação com a sua saúde emocional, ficar atento a isso. Então, beleza, a gente completou essa fase que a gente chama de continuação, que é esse período aí de uns 6 meses mais ou menos, depois que a pessoa ficou boa. Não é depois que começou o remédio. Fez a remissão, atingiu a remissão, voltou ao normal, continuação durante aí mais ou menos 6 meses. Agora, algumas pessoas vão precisar de uma fase de manutenção. Não é a maioria, tá? É a minoria das pessoas que precisa entrar nessa fase. A maioria vai ter alta depois dessa fase de continuação, mas se a pessoa já teve 3 vezes depressão, por exemplo, ela teve uma, tratou, teve outra, tratou, é a terceira vez que ela tem depressão. Isso aí significa que ela tem uma depressão recorrente, é provável que ela volte a ter. Então é preciso fazer essa fase de manutenção e aí de manter de fato o tratamento. Ou se a pessoa teve um quadro muito, muito grave, ou se a pessoa teve um quadro que foi muito difícil de tratar, precisou de muito tempo para melhorar, enfim, deu muito trabalho e ela sofreu por muito tempo, ou se então tem uma carga genética muito evidente, ou às vezes a pessoa diz assim, olha, eu nunca tinha tido depressão, mas eu comecei a ter depressão faz 30 anos e estou deprimido desde então. Puxa, esses sinais não são sinais bons para um prognóstico de recaída, eles indicam uma grande chance de recaída. Então, às vezes, você pode estender essa fase de continuação por até 2 anos, sobretudo se é o segundo episódio depressivo, está ali no meio do caminho, você estende pelo menos até uns 2 anos. Se foi grave, se tem esses fatores de risco, você dá uma estendida. Agora, se a depressão é recorrente, é a terceira vez que a pessoa tem depressão, ou a depressão é grave demais, teve tentativas de suicídio, etc., eventualmente você vai considerar uma fase de manutenção, e aí às vezes é uma manutenção crônica. Eu não falo que é para a vida toda, porque a vida toda é muito tempo. Né? Eu falo que é uma manutenção crônica porque a gente não sabe o que pode acontecer. Pode surgir um novo tratamento, pode surgir uma nova circunstância na vida da pessoa, enfim. Mas em princípio, nesses casos assim mais recorrentes, mais graves, com mais carga genética, a gente vai pensar numa manutenção crônica. Quando for tirar o remédio, aí na maioria das vezes a gente vai tirar devagar. Não é uma coisa extremamente devagar, não é que vai levar anos para tirar, nem mesmo meses, mas a gente vai diminuir um pouco a dose, observa, marca ali uma próxima consulta. Na próxima consulta, a pessoa com uma dose menor vê como é que ela ficou. Se ficou bem, a gente vai tendo segurança para ir tirar. Tem remédios que às vezes são dose pequena, você nem tem como ir tirando devagar. Às vezes a pessoa usa 10 miligramas de um antidepressivo, você nem tem muito como diminuir, porque não tem comprimido nem de 5, né? Às vezes eu passo para gota e vou tirando gota a gota, sobretudo quando eu tenho mais preocupação de a pessoa passar mal ou de a pessoa ter uma recaída.
Então, às vezes, você tira um pouquinho, marca uma nova consulta, vê com essa nova dose, ficou bem, tira mais um pouquinho, marca uma nova consulta, vê se ficou bem, e assim por diante. Às vezes, se foi um caso muito simples, melhorou rápido, e a pessoa ficou bem logo, e se manteve bem pelos 6 meses, etc., você pode até ir mais rápido, você já não tem tanta preocupação com a recaída, a única preocupação aí é com o mal-estar que pode gerar uma retirada rápida, sobretudo de alguns tipos de antidepressivos. Nem todos são assim, mas tem antidepressivos que você tira muito rápido, a pessoa passa mal. Não é que ela está viciada, não criou uma dependência química, mas a parada súbita pode trazer algum mal-estar para determinadas pessoas e para determinadas drogas. Então é importante você estar atento com relação a isso e aí fazer a retirada de acordo com o paciente e de acordo com a substância que você está utilizando. Sempre caso a caso, sempre converse com seu médico. Tá respondido aí, Carmen? Espero que tenha tirado as suas dúvidas sobre quanto tempo usa o remédio e como que faz para tirar. E você não se esqueça de fazer como ela. Manda aí a sua pergunta que a gente vai conversar aqui sobre depressão, sobre tratamento, sobre remédio. Ixi, assunto é o que não falta para a gente conversar aqui.